Aleluias. Aleluias. Aleluias, meus irmãos. Aleluias. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Amém? Aleluias. Neste momento eu já quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, na casa de oração, na casa onde buscamos ao Senhor, na casa onde cultuamos a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que nos sustenta, a esse Deus que nos alimenta, a esse Deus que nos guia, a esse Deus que nos conduz. Eu fico feliz pelos irmãos que aqui estão, não por estarem aqui para nos ver cantar, orar ou ministrar a palavra do Senhor, mas por juntos estarmos aqui para cultuar o único que merece, o único que é digno, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Os irmãos que não trouxeram Bíblia podem acompanhar juntos no telão. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até aqui. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu dou graças e glórias a teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, reunidos, porque estamos sedentos da tua palavra. Estamos aqui e viemos aqui hoje, Senhor, exaltamos ao teu nome através de louvores, oramos ao Senhor, Pai, mas neste momento, Pai, precisamos ser alimentados pela tua santa palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que nada saia de mim, que o teu Espírito Santo conduza, Pai, desde já esta ministração, que a tua palavra ela seja aplicada na vida dos teus servos, dos teus filhos, que a tua palavra ela venha trazer consolo, que a tua palavra venha trazer repreensão, que a tua palavra venha trazer instrução em justiça. Eu creio que esta palavra ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Confiamos em ti, Pai, e glorificamos ao Senhor na certeza de que o Senhor falará pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje, meus irmãos, nós iniciaremos uma nova série de 3 pregações. 3 domingos ao qual, pela graça de Deus, explanaremos a resposta de Jesus a Tomé e aos seus discípulos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veremos o que quer dizer eu sou o caminho, o que quer dizer eu sou a verdade e o que quer dizer eu sou a vida. E ao aprendermos sobre estes ensinos espirituais, conheceremos mais sobre Jesus Cristo, o que trará edificação para as nossas vidas. Porque está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2: graça e paz vos sejam acrescentadas e multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos e nós aprendemos de Deus e de Jesus, mais graça é acrescentada na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia. Começaremos então e cobriremos no culto de hoje a primeira parte da resposta de Jesus: eu sou o caminho.
E para iniciar, vamos trazer um pouco de contexto. O que fala nos versículos anteriores? O que fala nos capítulos anteriores? Se os irmãos voltarem e lerem, verão que na noite em que Jesus foi traído, ele se reúne com os seus discípulos, com os apóstolos, a fim de prepará-los para o que viria a acontecer, a fim de prepará-los para a sua partida. E lembremos que os discípulos, os apóstolos, eles passaram 3 anos com Jesus. 3 anos de aprendizado, 3 anos de comunhão, 3 anos, desfrutando do amor e da presença manifesta de Deus em Cristo Jesus. E a visão que os discípulos tinham era que o Messias, Jesus, ele estabeleceria o reino e que vários deles teriam o privilégio de se assentar à sua direita e à sua esquerda. Era isso que eles tinham em mente. Mas aí Jesus, ele começa a falar sobre a sua partida, que ele estava indo para um lugar onde, naquele momento, os seus discípulos não poderiam acompanhá-lo. E além disso, Jesus, ele vai dizer que havia um entre os apóstolos que o trairia. E Jesus também vai dizer que Pedro, que era considerado como um líder entre os apóstolos e os discípulos, ele negaria Jesus 3 vezes. Imaginem, meus irmãos, aqueles homens, eles pensavam que o reino de Deus seria estabelecido nos próximos dias, e eles pensavam que eles teriam lugar de privilégio ao lado do Messias, e de repente Jesus começa a dizer que ele vai embora, e eles não podem mais seguir ele, e que tem um traidor entre eles, e que Pedro negaria. Então os discípulos, eles começam a ficar chocados, tristes, eles começam a ficar perturbados com todas essas informações, de que o seu mestre, aquele ao qual eles seguiram por 3 anos, iria embora, e eles não poderiam mais acompanhá-lo, e que tinha um traidor entre eles, e que Pedro também negaria Cristo. Imaginem a gama, o mix de sentimentos, emoções no coração daqueles homens. Eu imagino que eles começaram a se perguntar: e agora? O que a gente vai fazer? O que será de nós sem o nosso mestre? E o reino de Deus? E o Messias? E as promessas? O que vai acontecer com a gente agora? E eles começam a ficar preocupados, perturbados. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a confortá-los. Jesus, ele começa a confortá-los e faz um apelo. Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, parem de se sentir preocupados, parem de se sentir perturbados, tenham fé. O cristão, ele passará por diversas dificuldades, por aflições e por perseguições neste mundo. Mas aqui nós aprendemos na palavra do Senhor que, por mais que nós estejamos cheios de preocupações e problemas e coisas complexas na nossa mente e no nosso coração, ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a voz de Jesus Cristo, não tem perturbação que permaneça, meus irmãos. Não sei o que está acontecendo na sua vida aqui hoje. E eu digo que não importa o que está acontecendo na sua vida. Se você ouvir a voz do Senhor, a tempestade no seu coração, ela se acalmará. E a palavra nos exorta a ter fé em Deus e fé em Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus, ele vai fazer uma promessa para os discípulos. Essa promessa também se estende a nós. E Jesus começa a dizer na sequência: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Naquela época, trazendo para o contexto,
Para os judeus, a casa de Deus era o templo terreno, o templo ao qual todos iam para orar. Mas não é a morada terrena que Jesus estava mencionando aqui. Não era a morada terrena de Deus, mas era a morada celestial nos céus. E nós lemos sobre esta morada lá em Salmos 33:13, que diz assim: o Senhor olha dos céus, do lugar de sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Então Jesus, Ele estava dizendo assim para os discípulos: eu vou para a casa de meu Pai lá no céu, e lá tem lugar não apenas para mim, mas para todos aqueles que creem em mim. E aí Jesus, Ele vai dizer: se não fosse verdade isso que eu estou dizendo, eu não diria para vocês. E aí quando Jesus, Ele diz: vou preparar-vos lugar, não é que Jesus iria para o céu construir prédios e casas, como muitos pensam. Jesus aqui, Ele estava falando que era através da sua humilhação e exaltação, através da sua morte, através da sua ressurreição e através da sua glorificação, é que Ele prepararia lugar para o seu povo junto ao Pai no céu. Aleluias. E nós lemos também em Mateus 25:34, complementando este ensino, que o lugar ao qual nós almejamos e nós cristãos iremos, ele já está pronto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, é nós que não estávamos prontos para ir para lá. Eram os discípulos que não estavam prontos para ir para lá. Não é que Jesus foi construir um lugar para depois levá-los. O lugar estava pronto, mas os homens, nós não estávamos prontos para ir com Jesus para o céu. E a nossa condição pecaminosa, a condição de Adão, a condição de toda a humanidade que veio pós-Adão, a nossa condição e a sua condição pecaminosa, ela não permite e não permitiria que nós fôssemos para o céu com Jesus. No último culto de ensino de segunda-feira, ao qual estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, o irmão Caleb, ele ministrou em Gênesis, ao qual fala sobre a humanidade pós-Noé. E a humanidade pós-Noé começa a construir então uma torre, chamada Torre de Babel na Bíblia. E aquele povo, ele estava direcionado, eles estavam com um único objetivo, que era chegar no céu. E se aquele povo, meus irmãos, eles chegassem no céu, no terceiro céu, coisa que eu duvido, mas se eles chegassem lá, eles não entrariam. E você sabe por quê? Você canta sobre isso. No céu não entra pecado. Aleluia. E o pecado, ele causou a divisão entre o homem e Deus. O pecado, ele impede o homem de entrar no céu. E Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele veio nessa terra para resolver este problema. O problema do pecado. O pecado que nos afasta de Deus. O pecado que nos impede de entrar no céu. Aleluia. E Jesus, Ele continua a dizer para os seus discípulos: e quando eu for para onde? Para o céu. Eu voltarei para buscar vocês. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Que promessa maravilhosa. Esta é a esperança do cristão, de que Jesus Cristo voltará para nos buscar, que Jesus Cristo voltará para me buscar, que Jesus Cristo voltará para te buscar, que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Que promessa, meus irmãos, aleluias. E Jesus então, ele conclui dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora veja que Jesus, ele não pergunta para os discípulos se eles sabiam o caminho para a casa de Deus no céu. Jesus, ele vai afirmar: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, 3 anos aprendendo, 3 anos ouvindo sobre o reino de Deus, 3 anos ouvindo sobre o que aconteceria, 3 anos ouvindo sobre os planos espirituais de Deus para a humanidade. Eles já deveriam saber, mas eles não sabiam. Aí vem Tomé e diz: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Neste versículo, nesta passagem, há muitos ensinamentos que nós podemos extrair para nós. Eu recomendo aos irmãos que posteriormente em vossas casas meditem nessa palavra. Mas para hoje o Senhor colocou o seguinte ensinamento em meu coração para edificar a minha vida e a da igreja. Estar na igreja há 5 anos não é motivo para não buscarmos ou perguntarmos sobre aquilo que não sabemos. Estar na igreja há mais de 10 anos não é motivo para não buscarmos em Deus respostas para aquilo que não sabemos da Bíblia. Nada disso, o tempo de cristão, o tempo de convertido, o tempo de Deus e amor, o tempo de ministério não justifica. Nós não perguntarmos para Deus, para o Espírito Santo, não justifica não buscarmos auxílio do pastor, dos pastores, para compreendermos as verdades da palavra de Deus. Vejam que se Tomé e os discípulos, que passaram 3 anos ouvindo e aprendendo com o Senhor, se eles tivessem de repente vergonha, se eles pensassem assim, mas nós passamos 3 anos com o Senhor, e Ele falava todo dia sobre o reino de Deus, ou diretamente, ou por parábolas, e depois Ele explicava as parábolas, e se a gente falar que a gente não sabe o que Ele está dizendo agora, vai ficar feio para a gente, né? O Senhor vai ficar bravo. Se eles pensassem dessa forma, e não perguntassem para o Senhor, e não dissessem, Senhor, não sabemos para onde vai, e nem o caminho que leva para lá, eles perderiam essa revelação maravilhosa, que foi a resposta de Jesus à sua pergunta. E assim também é com as nossas vidas, meus irmãos. Talvez haja entre nós aqui na igreja, ou acompanhando pela internet, pessoas que já estão há anos na igreja, mas por estar há anos na igreja, você criou uma barreira. Você tem vergonha de dizer que não sabe, porque você tem 10 anos de cristão, você tem 5, 30. E você não sabe, você tem dúvida, você não conhece certas passagens, e você não pergunta, você finge que está tudo bem. E talvez esse tipo de comportamento, talvez essa barreira que você tem sustentado, a cada dia, ao invés de você dar uma martelada, você coloca um tijolo, isso esteja te privando de receber as revelações gloriosas e maravilhosas contidas nesta palavra. Revelações que poderiam direcionar o seu ministério para outra direção. Revelações que poderiam mudar a sua caminhada com Cristo, mas mudar para melhor. Como está a sua vida? Tire esse pensamento de que se você perguntar para Deus, mesmo depois de ouvir durante 10, 20, 30 anos, que Deus vai ficar bravo. Este não é o Deus ao qual eu sirvo. O Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual nós irmãos servimos, é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um Deus paciente, é um Deus que ama instruir e ama falar desta palavra. Se você perguntar 10, 20, 30, 40, 50 vezes, todos os dias, se você perguntar com amor, Ele te responderá. Aleluias. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Essa é uma pergunta fundamental. Essa é uma pergunta ao qual todas as pessoas deveriam se fazer. Essa é uma pergunta que sonda o coração de todos os homens, seja cristão ou não. Qual o caminho para o céu? Em outras palavras, qual o caminho para o céu? E o mundo, meus irmãos, ele vai te mostrar diversos caminhos. Caminhos que são atraentes, sim, mas caminhos que levam para uma felicidade temporária, momentânea. O mundo vai dizer assim para você: vem por aqui e chegue na independência financeira. Ei, vem por aqui e chegue na fama. Vem por aqui e chegue no cargo mais elevado no seu trabalho. Ei, vem por aqui e chegue no cargo mais elevado do seu ministério. E talvez isso até te distraia por um tempo. Ou você até pense que isso é algo certo. Dedicar a vida, dedicar o seu tempo, dedicar todos os seus esforços em busca dessas coisas, trilhando a esses caminhos para chegar nesses destinos temporários e terrenos.
mas nós lemos em Provérbios 14:12, que é a palavra do Senhor, que diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez você olhe para o mundo e a maioria das pessoas estão trilhando caminhos similares a esse. A maioria das pessoas estão correndo uma corrida em busca de chegar na independência financeira, em busca de chegar na fama, em busca de chegar a um reconhecimento do homem. E você olhe para essa direção, você olhe para as pessoas, e você olhe para a sua vida e se compara, e no seu entendimento você acha que está tudo certo. Eu estou fazendo o que a maioria das pessoas está fazendo, por que está errado? Mas quando nós consultamos a palavra do Senhor, quando nós consultamos o Espírito Santo, Ele vai dizer: há caminho que parece certo ao homem. No entendimento do homem pode até parecer certo, mas no final só conduz à morte. E você também vai ouvir, e você vai encontrar diversas religiões aí fora, dizendo que conhecem o caminho que leva para o céu. Religiões que vão dizer o seguinte: dê a sua casa e ganhe um lugar no céu. Religiões que vão dizer o seguinte: seja uma pessoa boa e de boas obras, e isso lhe garantirá um lugar no céu. Religiões que vão dizer o seguinte: adore a este ídolo e ele te levará para o céu. Religiões que irão falar o seguinte: siga isso. E isso pode ser o quê? Rituais maléficos, atos de terrorismo, tirar a vida de outras pessoas. E muitos fazem achando que isso lhe garantirá um lugar no céu. Mentira, meus irmãos. Engano. Aleluias. E eu pergunto para você, vai refletindo, se o seu fardo, ele está pesado, se neste caminho ao qual você tem trilhado está difícil, se você tem se sentido cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, talvez você não esteja percorrendo o caminho correto, porque, de novo, a palavra do Senhor, a nossa regra de fé vai dizer, em Mateus 11:28, palavras de Jesus: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um caminho onde as forças elas são renovadas. Existe um caminho onde a esperança ela se renova a cada dia. Existe um caminho onde o maior de todos está conosco. Existe um caminho onde aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Existe um caminho onde você tem consolo. Existe um caminho onde você não está só. Existe um caminho onde o Consolador, ele anda do seu lado e dentro de você. Existe um caminho. Estamos caminhando para lá. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Meus irmãos, nós cremos no Deus Criador. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia ela é inerrante e inspirada pelo Espírito Santo. Nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Qual o caminho para o céu? E é este mesmo Jesus que vai responder para os discípulos e para cada um de vocês que aqui está, dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você, pecador, morrerá em seus pecados. Isso é uma realidade. A fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Você nunca irá ao encontro de Jesus no céu se você não crer nele. Aleluia. Eu sou o caminho, disse Jesus. E é por isso, meus irmãos, que o Evangelho é chamado de boas novas.
É por isso que o evangelho é chamado de uma boa notícia. E a boa notícia é essa: que o mundo perdido percorre por vários caminhos, tentando chegar em vários destinos que só levarão à morte. E a boa notícia é que existe um caminho, e o seu nome é Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que o evangelismo, ele é extremamente importante, porque o mundo está trilhando caminhos que os levarão à morte. E por isso que aquele que tem essa boa notícia não pode reter para si, mas deve compartilhar com aquelas almas que estão perdidas no mundo. E você tem feito? Você tem falado deste caminho? Ou você tem visto o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua tia, o seu vizinho, aquele amigo que você conhece desde os 10 anos, caminhando para essas direções que vão conduzir à morte? E você nada fala deste caminho, dessa boa nova de Jesus Cristo? Outras religiões podem até te dizer que há outros caminhos, que há outras formas, que há outros nomes, mas tudo isso só leva pessoas para o inferno. Só há um caminho e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluias. E aqueles, meus irmãos, que não têm uma esperança eterna, esses se desesperam, porque eles vivem num plano terreno, e a esperança deles está nas coisas deste mundo. Então, quando eles encaram a morte dentro da sua família, ou no seu ciclo de conhecido, eles ficam completamente desesperados. E a vida, ela é curta, meus irmãos. Alguns vivem até 120 anos, o que é uma raridade hoje em dia. Outros vivem até 70, outros 30, 20, 10. E nós não temos controle sobre essas coisas. Ao invés de dedicar a sua vida buscando coisas terrenas, busque aquilo que é eterno. E hoje você conhece o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Aleluia. E se você estiver neste caminho, e se a sua família estiver neste caminho, e se os seus amigos estiverem neste caminho, não há motivo para se desesperar. Porque Jesus Cristo, o caminho, nos levará para o lar. Jesus Cristo, o caminho, nos levará para o céu. Creia nesta palavra. Se você é cristão, permaneça neste caminho. E descanse nesta promessa, de que o seu Salvador, Ele voltará para te buscar. Aleluia. E se você não é cristão, eu já faço um apelo a você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei para onde você tem caminhado, nem o que você tem buscado, mas hoje você conheceu o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Se você continuar caminhando por este lugar, por este caminho, nesta direção que você acha que é certo, a palavra de Deus diz que você encontrará morte. Mas se você, ao ouvir esta palavra, e crer que Jesus Cristo é o único caminho, que te leva para o lar, que te leva para o céu, que te leva para junto do Pai, é para lá que você vai, em nome de Jesus. E eu pergunto neste momento, há alguém aqui que gostaria de caminhar neste caminho que é Jesus? Há alguém aqui, você não é cristão, e você gostaria de ir para o céu? Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Eu não tenho por que insistir. A minha parte, ela foi feita. Agora, a sequência é com você. É abrir o seu coração, pois o Espírito Santo, ele está batendo. Se você quiser ir para o céu, se você quiser encontrar com Jesus no céu, se você quiser morar com o Pai, o único caminho é Jesus. Há alguém que não é cristão e gostaria de ir para lá? Aleluia. Não há motivo de insistir. Exalte ao Senhor. Aleluia. Que o Espírito Santo, meus irmãos, continue a falar em cada um de vossos corações aquilo que por limitação eu não pude expressar com palavras. Medite nesta palavra. Peça ao Espírito Santo para trazer mais revelações. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus e de Jesus, mais graça é acrescentada na minha e na sua vida. Aleluia. Eu
Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Faremos agora a oração da fé. E neste momento você apresentará a sua família. Você apresentará a todos aqueles que você lembra. Talvez você não lembre todos os nomes, mas mencione ao Senhor, para que este também encontre ao caminho, ao único caminho que leva ao céu, que é Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor. Bendito és tu, Senhor, por esta palavra. Bendito és tu, Senhor, por ser o caminho que nos leva para o lar, que nos leva para Deus. Obrigado, Senhor, por outrora nos tirar do pecado, por nos tirar das trevas, Senhor. Estávamos caminhando, Senhor, para a perdição eterna. Mas o Senhor, com o seu muito amor, olhou para nós e nos trouxe, Senhor, para a direção correta. O Senhor nos apresentou este caminho, aonde as forças são renovadas, aonde há esperança, aonde o Espírito Santo Consolador está conosco, aonde o Senhor que promete é fiel. Oh Pai, obrigado por nos resgatar, Senhor. Oramos, Senhor, neste momento em fé, suplicando por nossos irmãos de família, de sangue, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão caminhando para a morte. Ó Pai, suplicamos por nossos vizinhos, suplicamos por nossos amigos, Pai, suplicamos por todas as almas, Senhor, que estão perdidas no mundo, andando à deriva de Satanás. Resgata eles, Senhor, que o Senhor venha pelo Teu Espírito Santo, enviar um anjo, enviar um servo, Senhor, envia o Teu Filho lá, Pai, para pregar a palavra, Senhor, para apresentar o caminho, Senhor, traga-os para a Tua presença, Senhor, tende misericórdia destas almas, Pai, e oramos em fé, Senhor, apresentando toda a Tua igreja, Pai, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, que o Senhor venha curar em nosso meio, que o Senhor venha operar milagres e prodígios, Pai, pois Tu és o Deus poderoso, Tu és aquele que é fiel para cumprir. A palavra é Tua, Senhor, o poder é Teu, Senhor, a vontade é Tua, Senhor. Cura neste lugar, Pai, liberta, Senhor, alcança vidas, alcança almas, alcança corações, alcança famílias, Senhor, restaura, Senhor, limpa o coração, renova as forças, renova a mente, renova o coração, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Se exaltado, Pai, se exaltado, em nome de Jesus. Amém. Estendam as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, meus irmãos, e todos dizem aleluias. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, que Deus